Agora, 7h20, dando sequência aqui, vamos falar de toma lá da cá. O governo está liberando emendas para anunciar indicações também de políticos para agências reguladoras, a fim de garantir a aprovação do pacote de gastos. Senadores do Paraná estão criticando esse texto da União. O Palácio do Planalto já tinha dado aval para garantir o pagamento de cerca de 7 bilhões de reais em emendas para os deputados e senadores no fim da semana passada. Agora a União também avançou na liberação de indicações, cargos dentro de agências reguladoras. Essas iniciativas têm o objetivo de garantir a aprovação do pacote de gastos, do corte de gastos ainda neste ano. Dependendo das negociações entre líderes dos partidos e das bancadas, na Câmara e no Senado, a medida do governo federal pode ser aprovada até a sexta-feira. Entretanto, os 3 senadores aqui do Paraná criticaram esse texto que foi apresentado pelo Executivo. Eles reforçaram que as iniciativas previstas no pacote não são suficientes. Sérgio Moro, do União Brasil, falou que o texto do governo é mal direcionado. Olha, esse corte de gastos do Lula, ele é tardio. Já se sabe da necessidade disso há muito tempo. Ele é mal direcionado, porque tem que cortar a máquina pública, 39 ministérios, loteamento político dos cargos públicos, estatais, dando prejuízos bilionários. Ao invés disso, o Lula vai lá, por exemplo, no benefício de prestação continuada de idosos e deficientes. E esse corte ele é insuficiente, porque ele não vai resolver o problema do crescimento da dívida pública. Com mudanças na Câmara e talvez no Senado, imagino que o corte de gastos deve ser aprovado, mas ele não vai resolver o problema do descontrole dos gastos. E a consequência disso vai ser mais inflação, dólar subindo, juros subindo e sofrimento para a população brasileira. O governo perdeu o comando do país. Flávio Arnes, do PSB, falou sobre o pacote de gastos que poderia ser mais amplo. O governo abordou alguns itens para o ajuste fiscal considerados importantes pelo Executivo e de fato são, mas que se referem principalmente a acompanhamento, fiscalização, orientação. E isso tem que ser uma tarefa permanente do dia a dia no decorrer dos anos. A proposta não abordou aspectos que poderiam ser extremamente úteis para o país, como, por exemplo, a análise, o acompanhamento, a fiscalização das renúncias fiscais, que chegam a 7% do PIB nacional. E, ao mesmo tempo, as despesas do Executivo, do Judiciário e do próprio Legislativo poderiam subir de acordo com o percentual da inflação e não da arrecadação. Isso já significaria também um ajuste extremamente importante. Fechando aqui o posicionamento dos 3 senadores pelo Paraná, Oriovisto Guimarães do Podemos acredita que a medida da gestão petista é um pacotinho e não um pacote robusto. Quanto ao pacote fiscal, que eu chamo de pacotinho, claramente insuficiente, ele está lá na Câmara dos Deputados. E, infelizmente, uma coisa que é óbvia, que esse governo precisa cortar gastos, e precisa cortar muito mais do que aquilo, ainda assim, parece que a Câmara dos Deputados está subordinando isso à liberação de emendas e coisas do gênero. Isso é uma tristeza, porque se para votar um corte de despesa eles obrigam o governo a fazer outra despesa, é uma contradição sem fim, não é? O pacote eu não sei o que vai acontecer. Eu espero que aprove, que pare de ficar falando de emenda, que isso é uma coisa absurda. Na última noite, a Câmara dos Deputados aprovou o relatório do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, sobre o projeto que regulamenta a reforma tributária no país. Os deputados rejeitaram as mudanças que tinham sido feitas pelo Senado, entre elas a retirada de bebidas açucaradas, como refrigerantes, da lista do imposto seletivo. Agora a proposta vai seguir para a sanção do presidente Lula. A gente tem 2 assuntos aqui na pauta econômica. O primeiro deles, que eu citei, que é o toma lá da cá, diz respeito a possibilidade aí da aprovação do corte de gastos. É a sensação que a gente tem, né, de que é um projeto ruim feito pelo governo federal e que tem como tentativa para ganhar aprovação e espaço uma proposta ainda mais ruim, porque a gente está falando aqui de negociações, de emendas e de cargos também dentro do próprio governo federal relacionados ao Centrão. Tem aqui a notícia de que o PT vai ceder espaços na esplanada para partidos do Centrão para conseguir aí avançar com propostas do governo nessa segunda metade da gestão de Lula. Então, é cabide de emprego, é
bilhões de reais em emendas parlamentares que o Dino liberou, né, para conseguir avançar com as propostas do governo federal. E a solução para quê? Para que eles estão fazendo todas essas negociações? Por um corte de gastos que não ficou claro. Eu lembro aqui para vocês do vídeo institucional do Haddad em rede nacional, abriu a cadeia ali de rádio e TV, com musiquinha de fundo, com a bandeira do Brasil no fundo, no gabinete do presidente, falando sobre investimentos, sobre corte de gastos, mas sem deixar claro para a população que corte de gasto é esse. E aí os próprios senadores criticam a proposta, mas lá na frente a gente vai ver que muitos vão votar favoravelmente ao que o governo pede, justamente para poder receber o que vem em troca, que são as emendas e até mesmo os carguinhos para os políticos dentro de pastas ou de agências reguladoras que sejam de interesse para os partidos do Centrão. Pedroso, é o resumo do que acontece no Brasil, né? Medidas ruins com soluções ainda piores e negociações péssimas. O Brasil não é para principiantes, Beatriz Freire. Vamos lá. Eu quero que vocês me digam qual país do mundo que diz que vai cortar gastos e despesas, que daí aumenta a verba publicitária para falar sobre um corte de despesas ficto e aumenta a compra direta de apoio parlamentar através das emendas. Porque é isso. Nós estamos falando da liberação de quase R$1 bilhão por dia para votação na Câmara. R$1 bilhão. Eles tinham contingenciado, fizeram todo aquele jogo de cena com o Supremo Tribunal Federal, mas agora que a água bateu no queixo ali, que o troço está ficando feio, eles liberam em ritmo acelerado. Então, assim, é muito complicado a gente levar a sério o país institucionalmente com esse tipo de ação. Mas vamos por partes. Primeiro eu quero parabenizar os nossos senadores por terem falado. Muitas vezes eles parecem que dormem num sono eterno e agora eles se posicionaram e tiveram um posicionamento firme. Eles enxergam de fato quais são os problemas desse pacote que diz que vai ter ali um ajuste nas contas. Pois é, todo mundo que sabe fazer conta percebe que não tem ajuste de fato nenhum. Até quando diz que vai economizar, traz uma medida que, né, garante mais gastos. E por que eu estou falando isso? Justamente essa reação que nós temos acompanhado do dólar é porque ninguém está acreditando que o Brasil vai conseguir fechar as contas. Sabe quando parece que você está falando que está de dieta, mas está conversando com a pessoa, olha, eu estou de dieta, mas você está dentro de um rodízio de pizza? É o que acontece com o Brasil. Está dizendo que está economizando, mas está gastando mais para isso. Esse é um dos pontos. Agora, sobre os nossos senadores, importante que além de terem falado, que eles entendam que algumas ações vão ser importantes. Se eles são contra esse toma lá da cá, quem aprova todas essas indicações, Bia, para as agências, né, de fiscalização, para as agências de controle, é o próprio Senado. Então essas indicações, quando a gente trouxe que o Lula fez indicações para agências, pronto. Vai para o Senado. Quem aprova é o Senado Federal. Então, além de falar, é importante que eles sejam contrários à aprovação dos nomes indicados, já que eles são oriundos do toma lá da cá. Opa, estão falando das emendas também. O campeão na coordenação das emendas parlamentares no Senado Federal é o Davi Alcolumbre, que é candidato a presidente do Senado para o próximo biênio. Será que eles vão votar contra? Até onde eu sei, muitos senadores paranaenses, inclusive, já beijaram o anel e comprometeram seu voto ali com o Davi. Então, assim, é importante que eles falem, mas é importante que eles votem. Nesse momento, Beatriz Freire, o que nós estamos sentindo na temperatura do mercado, na temperatura de como estão as contas, o Brasil está indo mal. Mas é isso. Nós somos ali um viciado que percebe o seu vício sendo alimentado cada dia mais. E o nosso vício, o vício da nossa classe política, é o gasto público.